Bom, tudo bem? Boa tarde. Na verdade, para quem já almoçou, para quem já não almoçou, bom dia. Dando sequência aos nossos seminários do grupo de estudos de laser pela internet, eu quero dar as boas-vindas para todo mundo que está podendo assistir. Esse conteúdo dessa sexta-feira é uma sequência do seminário que nós estamos fazendo sobre o laser de 635 nanômetros. A duração é de 30 minutos, então eu gosto de ser objetivo porque esse nosso seminário ele é justamente um conteúdo para profissionais e de uso na sua prática. E a sequência do nosso estudo de hoje é entender a segurança e a eficácia do laser de 635 nanômetros que tem sido utilizado no tratamento das reduções de medidas. Ele é um aparelho que foi colocado há mais ou menos 2 anos no mercado brasileiro, mas fora do Brasil ele já vem sendo usado desde 2010 aproximadamente. E o laser de 635 nanômetros é um laser vermelho de emissão por LEDs, que é um laser de diodo. E como a gente viu no seminário anterior, ele é um laser que tem como principal função, desde que ele foi liberado pela FDA, ele tem uma ação anti-inflamatória. Vou tentar mostrar aqui para vocês. Ele consegue fazer estímulos de metabolismo celular, ele estimula a regeneração, mas o principal efeito dele tem a ver com a redução dos princípios anti-inflamatórios, antiflogísticos, o que levou ao entendimento do porquê que ele seria capaz de reduzir o tecido gorduroso. A gente também viu no seminário anterior que ele tem uma profundidade grande no tecido subcutâneo, ele atinge aí cerca de 9 milímetros, e que faz com que haja uma especificidade maior nessa região subcutânea, entre a região vascular do tecido subcutâneo hipodérmico, bem como a área de maior espessura que nós temos de gordura na superfície corporal. Por essa razão, ele tem sido indicado para tratamentos de redução de medida, e também comentado no seminário anterior, eu falei sobre esse artigo de referência, que foi o nosso artigo comentado. Ele está disponível no acervo da biblioteca virtual, lá no grupo de dermatologia avançada, no espaço onde a gente tem lá os materiais. E esse artigo ele embasa a compreensão específica principalmente do mecanismo molecular do efeito desse laser na redução da gordura. E a explicação mais bem entendida dele é que através da ação dessa luz, o efeito fotoquímico age intracelularmente, desencadeando uma série de reações como citrocromoxidase, o AMPC cíclico e umas outras cadeias, que aumentaria a permeabilidade da membrana plasmática do tecido adiposo, provocaria um extravasamento do conteúdo intracelular, reduzindo a célula de gordura por esse efeito, e naturalmente também dando sequência à cadeia do efeito lipolítico, esse já mais através da redução aqui mostrada nessa imagem, a redução causada pelo aumento do AMPC cíclico, que naturalmente agiria diminuindo os fosfodiesterases na membrana plasmática, naturalmente favorecendo também então um estímulo metabólico dessa célula de gordura. Ela não estimula uma apoptose nem uma morte celular, mas ela reduz o volume da célula por esse mecanismo, o que faz com que esse resultado seja visível, às vezes até na primeira sessão, em pacientes que estão bastante edemaciados, dando um aspecto de redução de medidas significativas e tendo resultados em outros estudos. Esse aqui é um estudo que eu apresento para vocês, estudo que eu fiz, onde a gente fez também associado às outras terapias. E é justamente esse um dos assuntos que
é o assunto do seminário de hoje, que é como é que a gente pode pensar nesse protocolo, desse aparelho. E para poder entender como é que isso faz, a gente precisa resumir alguns elementos, como por exemplo, o laser de 635 ele atua no tecido subcutâneo, mas ele também vai agir na superfície da pele, até porque ele é transcutâneo. A permeabilidade da membrana plasmática é causada pelo aumento do MPC cíclico e a redução das fosfodiesterases. Isso está naquele artigo de referência que nos embasa isso através de uma série de estudos que eles mesmos apresentam nesse artigo. Esse conteúdo intracelular vai para o meio extracelular, fica no meio circulante, linfático, enfim, segue todas as vias metabólicas. Há também uma redução do volume intracelular por conta dessas reações fotoativas do laser de diodo. E ele tem um efeito drenante, anti-inflamatório, né? Isso é uma coisa que existe, essa teoria de que, na verdade, essa multiplicação da célula de gordura também seria por uma resposta inflamatória autoinduzida, então esse efeito seria controlado por essa atuação desse laser, o que parece ser benéfico. E melhora a qualidade da pele com o passar das sessões, que foi também uma coisa que até mesmo eu observei nos próprios tratamentos do estudo. E o assunto de hoje, então, seria uma questão mais prática de como é que é possível atingir esses resultados e o quanto seria possível de atingir resultados desse dispositivo no tratamento da redução de medida de forma isolada, ou seja, só ele aplicando, né? E aí é interessante de que o laser atuando isoladamente ele realmente reduz as medidas. Eu não considero a palavra protocolo, porque protocolo seria uma coisa formatada com um objetivo definido, mas o manual do equipamento e dos outros equipamentos que eu acabei olhando desse mesmo princípio tecnológico, eles recomendam aí 8 sessões 2 vezes por semana. Não existe estudos comparativos do tipo sozinho versus combinado. Existem estudos que falam do uso do laser 635 comparado com radiofrequência, comparado com ultracavitação, com criolipólise. Então, é um artigo até que eu já comentei algumas outras vezes em algumas outras conferências, palestras e até congressos, em que, em verdade, até existe uma disparidade nesses estudos, então não tem consenso. E o aparelho realmente reduz medidas, mas não existe esse consenso do número de sessões, não existe um consenso do programa terapêutico. Isso está aberto. Eu acho que até tem um lado positivo, um lado negativo, de que não se sabe o quanto ele é capaz, mas também é uma oportunidade para quem gosta de fazer estudo clínico, estudo terapêutico, ensaios, né? E até mesmo a gente aqui no grupo de estudos de laser é um dos principais focos do nosso trabalho e até mesmo um dos motivos dos quais o seminário funciona e acontece por causa disso. Bom, outra questão que ficou aí para ser resolvida nesse seminário de hoje era sobre intercorrências. E a pergunta é se é possível tratar esse laser como um seguro, né? Ele é seguro, pode-se colocar ele aí, sair fazendo. Bom, a gente viu que eles têm umas contraindicações, as contraindicações são relativas, e o interessante é que esse laser, a gente não pode definir ele como um laser seguro, né? Até porque eu gostaria de frisar aí que não considere nenhum laser 100% seguro, né? Todo laser é uma luz amplificada, foi estimulada, ela tem efeitos fotoquímicos, fotoacústicos, tem reações, existe risco para o laser. Então, sair falando aí de que o laser é seguro, que dá para fazer assim, sem critério, seria uma coisa enganosa, né? Então é por isso que eu quis frisar essa questão e colocar esses cuidados e alertas nesse uso desse laser como um motivo importante aqui também do nosso seminário. O equipamento, ele mesmo sendo de baixa intensidade, ou seja, ele não emite tanto calor assim ao ponto de provocar um dano térmico completo, instantâneo. Ele emite calor sim,
ele emite joules, e por sua vez isso é importante porque não só é uma reação fotoquímica que está ocorrendo, mas destaca essa atenção que o profissional deve ter para monitorar a temperatura da pele desse paciente, o tempo de exposição que esse aparelho está sendo colocado nesse paciente, até porque eu já recebi alguns relatos, inclusive eu já fui consultado em relação a casos de hiperpigmentação devido ao excesso de exposição desses LEDs diretamente na pele. Vocês sabem que essas placas elas vão ser colocadas através de uma cinta elástica, depois vocês monitoram ali, programam o equipamento, né? Ele é automático, fica ali por um tempo sendo exposto, então isso do mesmo jeito que qualquer outro tratamento, é necessário prestar bastante atenção nesses detalhes, e eu recomendo então uma monitorização, não precisa ser contínua, mas presencial, aonde é possível reduzir essa possibilidade de risco, ok? Bom, vamos resumir esse seminário de hoje com os seguintes assuntos, então, sobre esse laser de 635. Bom, o equipamento ele apresenta realmente segurança razoável e considerável eficácia, até porque ele é capaz de promover o que ele se propõe, que é a redução de medida. Entretanto, o aparelho não pode ser comparado a procedimentos cirúrgicos como lipoaspiração, a laser ou laser lipólise por cânula aspirativa. Isso eu acabei fazendo uma pesquisa aí pela internet e me surpreendi com alguns anúncios publicitários que até mesmo o próprio profissional lá dizia que isso era semelhante a um laser lipólise, né? Não funciona assim, não é verdade. E ele é uma terapia coadjuvante, potencializa, melhora, mas eu não considero nunca uma comparação com um processo que é mecânico de redução de células. O equipamento ele tem essa segurança relativa, e por ele ter essa capacidade aí de ter essa ação sinérgica, eu acredito que a melhor forma dele ser usado é integrado ou combinado com outros procedimentos, e ele apresenta realmente resultados melhores. Porém, o que é também aí que eu acabei buscando na internet é que ele não existe aí um consenso no tamanho da redução ou na proporção dos resultados, se reduz tantos por cento, se reduz tantos centímetros de gordura. Isso também eu acabei encontrando aí em algumas publicidades do aparelho, mas na verdade a coisa não funciona assim. Então eu recomendo cautela ao falar sobre a terapia, principalmente na questão de oferecer resultados compatíveis aí com lipoaspiração. Mas ele reduz medida, e as medidas são reduzidas de acordo com as terapias que são programadas, essas integradas, enfim. Eu sei que todo mundo quer uma coisa palpável, quer um resultado quantitativo, mas eu acho que uma das coisas mais bonitas que a gente tem dentro da área científica biológica é que a resposta é sim, mas não quer dizer quanto. Então, eu acho que é muito mais vocês terem uma boa conversa com os pacientes que vocês estão tendo a oportunidade de oferecer determinadas terapias. E, sem dúvida alguma, quanto mais tu conhece a terapia que tu está querendo oferecer para o teu paciente, é muito mais confiante a resposta que tu pode dar para ele. Então, o treinamento, o manuseio do equipamento, a experiência que tu pode ter com o equipamento antes de tu simplesmente colocar ele já no consultório para oferecer para terapia, é muito mais
gratificante para ti depois os resultados do que efetivamente tu já pegar, já comprar e já sair fazendo o aparelho ali. Bom, toda essa conversa que a gente teve tem como base nossos artigos de referência. Está aqui citado, que é esse artigo do Laser Medicina e Cirurgia, e que deu como base a compreensão desse laser de 635. Está disponível lá na biblioteca virtual do grupo de dermatologia avançada. Os membros do grupo de laser naturalmente têm acesso disponível, podem baixar, podem imprimir, podem fazer outras solicitações também. E eu quero ter a oportunidade de falar para vocês que a gente está agora com um processo de inscrição novo para o grupo de estudos. Quem quiser também pode se inscrever, é só entrar no site. Lá vocês têm o contato, tem como reservar atividade, tem como participar, ou até mesmo querer saber mais sobre como é que são as vantagens de participar desse grupo que está crescendo e que tem beneficiado muito dos profissionais que estão participando dele, aumentando o seu espectro terapêutico, aumentando os conhecimentos e aprofundamento clínico do uso dessas altas tecnologias em terapias. Aqui nesse caso é para terapia estética, mas eu também tenho outras reuniões especificamente para tratamento de lesões cutâneas, de feridas, enfim, para dermatologia clínica, cirúrgica, estética. E encerro agora agradecendo a vocês pela oportunidade desse seminário de hoje. E desejo para vocês uma ótima sexta-feira, um bom final de semana. Quem quiser saber mais pode mandar notícia. E até o próximo encontro. Na próxima sexta-feira a gente tem um novo conteúdo para o grupo de estudos do laser. Eu vou deixar assim meio que surpresa, mas vocês ficam sabendo pelas redes sociais, ficam sabendo até pelo próprio site. Muito obrigado e até a próxima.